Solucionar uma dúvida aqui de como que a gente faz para fixar um valor e depois ir subtraindo ele com a função above, tá bom? A dúvida foi essa. Vamos fazer o passo a passo aqui. Então, nós temos uns valores aqui de mês e ano, tá? Isso aqui, inclusive, é a mesma planilha do treinamento. E temos aqui um gráfico. A intenção é você pegar um valor fixado. Então, aqui eu já tenho a função retirando todos os filtros, né? Eu vou fixar o último valor em relação ao mês anterior, por exemplo, selecionado. Então, eu vou pegar aqui um valor de 1/2 de 2018. Então, em 1/2 de 2018, eu tenho esse valor, 292 mil. O valor que eu quero pegar é exatamente o valor do mês anterior, tá? Que é esse aqui, ó, 317.010. Bom, vamos estar fazendo primeiro a função para pegar esse valor. Então, vou pegar aqui a tabela. Primeira coisa que eu preciso achar é o mês anterior. Então, vou fazer aqui uma função. Eu tenho um ano-mês, então posso dar aqui o month start. Month start, max, ano-mês, né, para você pegar o máximo do ano-mês selecionado, ou o mínimo, né, no caso que é o mês anterior, na verdade é o mínimo. Então, o mínimo do mês selecionado, essa aqui é uma coluna que eu só tenho ano-mês, porém é uma coluna de valores de data, tá? Não é valor texto, é valor de data. -1. Então, month start, ano-mês, -1. Vamos ver aqui. Ó, eu tenho aqui 1/1 de 2018. É o valor que eu quero chegar, tá? Então, eu tenho aqui 1/1 de 2018. Legal. Com essa expressão de ano-mês, eu consigo pegar o valor fixado já dessa posição. Então, vou colocar aqui, ó, soma valor. No caso aqui, eu vou ignorar o ano-mês, que é o filtro que eu tenho, tá? No meu caso, é o filtro de ano-mês. Então, eu vou ignorar ele e, além de ignorar, né, eu vou fixar aqui este valor, que é o valor do ano-mês anterior. Então, vou colocar aqui sobre resolução de variável, ó, soma ano-mês 1/1 de 2018. Vou dar um aplicar. 317 mil. Bateu. Legal. Já temos, então, a função do mês anterior, tá bom? Essa aqui é a função do mês anterior. Vou tirar a cabeça aqui. Essa aqui é a função do mês anterior. Beleza. Agora, o que a gente tem que fazer? Vai ter que colocar uma função que pegue os 12 meses. Se eu não me engano, acho que era essa a sequência, né, da dúvida. Pedindo os 12 meses depois. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor aqui e subtrair. Então, eu vou fazer um cálculo aqui para pegar os 12 meses. Vim para cá. Tenho soma de valor. A mesma coisa, tá? A mesma coisa aqui. A função que eu utilizei para pegar o mês aqui no set análise é a mesma função que eu vou estar utilizando para pegar os 12 meses. Só que a diferença de fixar um mês aqui, eu vou fazer um intervalo com maior menor. Então, vou fechar aqui. Cancelar valor. Vou colocar o set análise aqui, ó. Tá vendo que ele está pegando o mês anterior? Vou colocar aqui 0, para ele pegar o mês selecionado atual, e vou fazer o intervalo de 12 meses. Então, eu vou pegar essa função. Antes dela, eu vou colocar maior igual e depois menor igual ao intervalo de 12 meses. Aqui eu vou colocar 11, né? Então, a gente tem aqui, ó, de 1/2 de 2018 até 1/3 de 2017. No caso aqui está negativo, vou colocar positivo. Até 1/1 de 2019, né? São os 12 meses. Vou dar um aplicar. Legal. Eu tenho aqui os 12 meses. Como é que eu faço para deixar ele acumulado negativo? Bom, para você deixar acumulado negativo, utilizando a função above, vou novamente colocar esse gráfico aqui em tabela, tá? Para a gente pegar os valores e depois transformar em gráfico visual, tá bom?
Então, temos aqui, ó, os valores dele. Vou dar um editar. E colocar em valor negativo. E além disso, somando, né? Então, eu tenho aqui essa função. Vou utilizar aqui range_sum above. Então, above, a função, né, a expressão que eu tenho. O offset, quantas casas ele vai andar? Bom, nenhuma. E quantas vezes ele vai repetir essa função andando para trás? Ele vai repetir essa função o número de linhas que tiver visível. Tá? O número de linhas da dimensão que tiver visível. Tá bom? Vou fechar aqui o range_sum e eu tenho o above também. Então, vou dar um aplicar. Ó, a gente já tem a função somando no acumulado. Tá? Vou colocar aqui até um número melhor, pontuado. Ó, 292 mais 357 mil dá 649 e assim ele vai somando. Se eu quiser negativar ele, eu vou colocar o sinal de menos aqui na frente. Então, tenho ele no valor negativo. E agora, como é que eu faço para pegar o saldo do mês anterior e subtrair? Bom, como o meu valor do mês anterior é muito pequeno, eu vou multiplicar ele por 10 milhões, tá? Para o valor ficar maior. Então, 10 milhões. Beleza. Agora sim, eu tenho um valor grande o bastante para subtrair sem ficar negativo. Eu vou pegar esse valor, tá? Essa função que eu tenho aqui, e jogar ela resolvida no meio da expressão, tá bom? É como se eu fixasse, como se eu digitasse o valor direto aqui nessa expressão, antes da subtração. Então, vou colocar aqui, ó, para você colocar o valor resolvido, você coloca aqui a resolução de variável, tá? Cifrão, abre parênteses igual, a sua função, fecha parênteses. Tá vendo aqui que já trouxe o valor resolvido, ó, 31 e etc, menos o valor acumulado? Beleza. Então, vou dar um aplicar. Ó, exagerei, multiplicando por 10 milhões, ó. Ele vai trazendo aqui o valor negativado. Deixa eu tirar aqui algumas casas decimais, que eu exagerei. Ainda não. Multiplicar só por 100. Aí fica melhor. Beleza, agora sim, ó. Um valor de 31 milhões, aí foi subtraindo acumuladamente, tá vendo? Esse aqui é o valor que eu tenho. Esse aqui, deixa eu duplicar, é o valor negativo que ele está subtraindo. Então, vou tirar aqui. Ó, esse aqui é o valor negativo que ele está subtraindo, 292, depois ele está subtraindo de 31 milhões, né, 649, ó, depois ele está subtraindo 980 mil, aqui você já vê que ele já subtrai um valor acima de 1 milhão, né? Então, o que a gente tem como resultado fixo, que é o 31 milhões, de 31 milhões 701 mil, se a gente tirar 1 milhão, ele fica 30 milhões 392. Aqui eu já cheguei na fórmula que eu pego o valor do saldo anterior, né, da coluna que eu fixei anterior, para subtrair no mês a mês. Tendo essa função correta, eu copio ela e jogo no gráfico. Então vou vir aqui no meu gráfico. Ela vai funcionar exatamente da mesma forma que na tabela. Ó. Pode ver aqui, ó, 31, 31, 30, 30, 30, 29. Então vou exibir aqui no gráfico. Deixa eu dar uma edição concluída, só para ver o valor. Ó, então a gente tem aqui 31 milhões, 31, 30, 30, 30 e aqui 29. 29,72 milhões. Tá bom? É desse jeito, deixa eu colocar aqui, fixo, subtração. É desse jeito que você consegue fixar um valor, né? Pegando o valor do mês anterior, por exemplo, e ir subtraindo de forma acumulada do mês a mês os valores que você queira exibir, de acordo com a sua seleção, tá bom? Espero que tenha ficado claro aí. Desejo a vocês muito sucesso e até a próxima dúvida. Valeu!